Olá, a esperança nesse tempo de tantos desesperos é um tema caro para todos nós. Como ter esperança quando, olhando para os políticos que nos governam, enxergamos o tempo todo corrupções, quando olhamos para os cuidadores, pais, padrastos, tios de menores, os vemos como homens e mulheres que violentam os seus, que deveriam ser guardados e amparados. Como ter esperança quando, olhando para as autoridades militares, eclesiásticas, quando deveria estar defendendo o direito daqueles que estão debaixo dessa liderança, acabam usurpando, tirando proveito e de forma corrupta, leviana, têm legislado em causa própria? Como ter esperança quando, olhando para os relacionamentos, enxergamos uma marca contundente, que é a fragilidade? Quando olho para o mundo do jeito em que ele se encontra, imagino que você também bate um certo desespero, bate uma certa angústia. Isso não é algo incomum, é algo esperado. Nos últimos dias seriam dias difíceis, já dizia a palavra. O amor de muitos esfriaria. Pais voltaria contra filhos, e aí nós vamos encontrar isso o tempo todo nas notícias de jornais, vamos encontrar isso, na nossa vizinhança, no nosso bairro, vamos encontrar isso de várias formas. Vamos ver que os relacionamentos estão enfraquecidos, a moral, a ética, os valores familiares estão se enfraquecendo e o desespero e a angústia acabam que tomam um espaço muito grande no coração daqueles que habitam esse tempo. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que é possível ter esperança. E eu quero falar de pelo menos 3 razões neste domingo sobre por que posso ter esperança em Deus. Uma pergunta muito curiosa, porque poderíamos falar sobre muitas coisas, é uma pergunta que abarca muitas respostas. No entanto, eu quero mensurar pelo menos 3 respostas nesta tarde de domingo. A primeira resposta, por que eu posso ter esperança em Deus, é porque o amor de Deus é um amor não fingido. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Bom, o texto diz aqui da maior entrega de Deus à humanidade. A maior dádiva de Deus à humanidade. Ele entrega o seu único Filho em favor de cada um de nós, para perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos retomar a nossa amizade com Deus, que havia sido rompida pelo pecado de Adão e de Eva. O texto mostra claramente que Deus, o Pai, não poupou o seu Filho e de forma dadivosa, graciosa, misericordiosa, Ele nos abençoa. Quando olho para esta prática de um Deus que é capaz de doar o seu próprio Filho, de entregá-lo à morte por todos nós, eu vejo, na verdade, a máxima de um amor não fingido. Olha, falar de amor nesse nosso contexto é falar de uma coisa banal. Todo mundo fala de amor. Quantas músicas sertanejas falam de amor? Quantas MPBs da vida falam de amor? Quantas poesias, quantos livros, quantos teatros, quantos momentos nós vamos ouvir falar de amor? O tempo todo. Aliás, o tema amor é um tema do cotidiano, é rotineiro, mas quase sempre que nós vamos encontrar são amores fingidos, maquiados de verdadeiros, falseados, mas não verdadeiros. O texto fala que o amor de Deus por nós é um amor não fingido e por isso eu posso ter esperança em Deus. Quantas vezes você aposta muito num relacionamento e você se esmera, se esforça, se doa, se entrega, ama de verdade e você não tem a correspondência. Daqui a pouco você é traído ou traída, deixado, abandonado, desprezado, enfim, quantos dessabores, quantas dificuldades nós vamos encontrar no campo dos relacionamentos. Isso é muito comum nos dias de hoje, porque os amores são frágeis e em alguns momentos são amores fingidos, falseados, maquiados de verdade, mas que lá no fundo não passa de um amor carregado de interesse, um amor de troca, de mercado, de barganha. Mas o amor de Deus por nós, diz a palavra, é um amor não fingido. Quando eu olho para Deus e sei que Ele me ama, e esse amor é um amor não fingido, isso enche meu coração de esperança. A segunda questão
para responder à pergunta que eu fiz, porque posso ter esperança em Deus? Porque o seu poder não é um poder limitado. Diz a palavra em Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Eu tenho minhas limitações, você também. Nós podemos algumas coisas, podemos muitas coisas. No entanto, há momentos na vida em que nós, olhando para os desafios que nos cercam, um problema de saúde, uma crise violenta na área das finanças, um desemprego que dura meses e que parece não ter fim, quando você começa a olhar para os momentos de dificuldade em que você se sente sem poder, sem condição de ação, aí nós começamos a pensar a respeito das nossas limitações e não há outra coisa a fazer senão buscar o Deus ilimitado. Nós temos os nossos limites quando o assunto é o poder. Podemos algumas coisas, em alguns aspectos podemos muitas coisas, mas não podemos tudo. E há momentos em que nós esbarramos com a nossa humanidade, com a nossa condição simples de sermos humanos, cheios de limites. E olha, não dá para você ignorar isso o tempo todo. Em algum momento da vida, a vida vai te mostrar que você não pode tudo. No entanto, quando eu olho para Deus, a Bíblia apresenta um Deus que pode todas as coisas. E ele ainda faz uma pergunta ao final, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu poderia contar aqui, narrar muitas histórias de momentos em que a impotência do homem deu espaço para um milagre. Aliás, são as nossas impotências, em vários sentidos, que dão espaço para Deus agir. Deus não pode agir onde há soberba, Deus age onde há simplicidade, humildade. E é quando nós estamos sem poder, sem condição de ação, é que essa humildade de alguma forma ganha um volume e um espaço maior na nossa vida. Porque Deus é um Deus ilimitado, eu posso ter esperança nele. Por último, olhando para a palavra de Deus, também eu diria que eu posso ter esperança em Deus e você também, porque esse Deus, ele tem prazer em me recompensar, em te recompensar. Diz a palavra em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Olha essa última frase. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Isso me dá esperança. Quantas vezes você trabalhador, eu já passei por isso há muitos anos atrás, você se dá por uma empresa, você se mata, chega cedo, sai tarde, faz hora extra e de repente você espera no final do ano algum tipo de bonificação, de recompensa, de agrado, qualquer coisa. E você tem, na verdade, é a ingratidão, é o não reconhecimento pelo seu esforço e você não se sente recompensado. A Bíblia diz que Deus tem prazer em recompensar aqueles que o buscam. Muitas pessoas sofrem de descontentamento porque não são recompensadas em muitas questões e em muitos relacionamentos. Eu falei do trabalho, mas podemos falar da família, de amizades, em várias outras questões que envolvem a nossa vida que é tão complexa. No entanto, quando eu busco a Deus, quando você busca a Deus, diz a palavra que Ele tem prazer em te recompensar. E isso me enche de esperança. Por que posso ter esperança em Deus? Eu te dei 3 razões nesta tarde de domingo. A primeira delas, que o amor de Deus é um amor não fingido. Segundo, porque o seu poder não é limitado. Terceiro e último, eu disse que Ele, o Senhor, tem prazer em te recompensar. Deus abençoe a sua vida e que você possa se encher de esperança. Eu sei que desse momento que estamos vivendo, temos 1000 razões para termos angústias e desesperos. Mas no meio de tudo isto, eu quero dizer para você que há esperança. Deposite essa esperança em Deus. Espere por Ele. Diz a palavra que Deus ele tem prazer em nos abençoar. Há um texto no livro de Salmos, capítulo 37, que diz que Deus tem prazer de pegar os nossos sonhos, os desejos do nosso coração e realizá-los. Quando nós o buscamos, quando nós o agradamos e confiamos nele, Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.